Olá, está começando mais um episódio do nosso Metocast, o podcast de todos os alunos da Universidade Metodista, que traz conhecimento que inspira e transforma. No episódio de hoje, nós, alunos do curso de Direito, vamos trazer uma perspectiva única sobre um dos temas que mais nos interessa, a justiça. Muitos de nós entram na faculdade de Direito sonhando em ser um grande advogado, defender celebridades, defender ex-presidentes no Supremo Tribunal Federal, ganhar causas milionárias. Enfim, quem de nós nunca sonhou em estar no hall da fama? Mas você já pensou que nem todo mundo tem dinheiro para pagar um advogado? Eu não estou falando daquelas situações cômicas de família, mas sim de pessoas reais, como, por exemplo, idosos, que precisam passar por um procedimento cirúrgico e o plano de saúde não cobre. Ou mães solo que precisam de assistência com a pensão alimentícia e os progenitores se negam, a realizar essa obrigação, e outros muitos casos reais da realidade do direito. Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar a questão do EAJ, que é uma ação muito humanizada e que a Metodista traz para nós, e nós trouxemos uma convidada muito especial, mas que o Billy vai apresentá-la para vocês. Intima-se a autora Daniela Batista! Boa noite. Boa noite, professora. Esse é o tipo de intimação que a gente não só gosta de receber, como também fica feliz em aceitar. É uma alegria estar aqui essa noite falando com vocês sobre o EAJ, que é a forma carinhosa com que nós chamamos o Escritório de Assistência Judiciária da Universidade Metodista de São Paulo, e que cuida de uma atividade que, além de ser jurídica, também exerce uma função social. Muito bem. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Como nós já fizemos a introdução ao EAJ, eu tenho uma pergunta. E é saber o que exatamente o EAJ, qual é o papel do EAJ na faculdade, quais são as atribuições, o que vocês fazem lá dentro. Tá. O EAJ é um escritório de assistência judiciária que também é um escritório escola. Então, ele tem esse duplo papel, Tanto ele exerce uma função social, como também serve como um laboratório prático para os nossos alunos. Falando das atividades, primeiro, ele exerce uma atividade análoga à da Defensoria Pública de São Paulo. Nós atendemos a população hipossuficiente economicamente, de São Bernardo do Campo, e atendemos mediante uma triagem socioeconômica que é realizada para que essas pessoas que não têm condição de arcar com os custos de um advogado também tenham acesso à justiça. E ele também é um escritório escola, porque as atividades são realizadas por alunos supervisionados e acompanhados de perto por professores orientadores. Então, ele tem uma dupla função. Legal. Maravilha, professora. Eu gostaria de saber, cada um de nós entra na faculdade por uma razão, Como que foi a sua escolha pelo direito? O que te trouxe até aqui? Por que a senhora se tornou uma advogada? Acho que lá atrás, quando eu estava decidindo que curso eu ia fazer, um dos cursos que me chamava a atenção era o direito, justamente por conta dessa vontade, que a gente tem de fazer justiça, de contribuir para a transformação social. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei motivada por isso. E, logicamente, no dia a dia, conforme a gente vai realizando as atividades, a gente vai percebendo que a gente não consegue transformar o mundo de uma vez. Mas a gente percebe que a gente pode, com pequenas ações, transformar pequenos núcleos, e que esses núcleos transformados podem gerar transformações maiores. Então, quando eu escolhi o direito, foi enxergando essas desigualdades sociais e achando que, de alguma forma, eu podia fazer a diferença para contribuir, ainda que minimamente, para a transformação dessas realidades. Bom, e fora do ambiente profissional, quem é a Dani? Bom, eu sou uma mulher casada, que tem uma filha, então tem outras coisas que me interessam, além do direito, e eu acho importante a gente também ter outras atividades, Então, eu procuro cuidar da parte física, tentando me alimentar adequadamente, faço pilates, procuro ter momentos com a minha família, dar atenção para minha filha, procuro também cuidar da parte da espiritualidade, que é uma coisa importante para mim.
exerço trabalho voluntário, gosto de viajar, de ouvir música. Sou uma pessoa comum, né? Comum eu não diria. Mas assim, como foi que a senhora veio parar no EAJ da Metodista? Teve alguma coisa, algum evento na sua vida que te ligou à justiça gratuita e isso acabou calhando aqui na Metodista também? Billy, para contar como eu fui parar no EAJ, eu vou contar um pouquinho como eu cheguei na universidade. Ótimo. Eu comecei na universidade em agosto de 2005, portanto, há mais de 20 anos. E naquela época, eu fui contratada para lecionar prática civil para a primeira turma do curso de Direito aqui na universidade. Então, eu comecei lecionando prática para aquela primeira turma, continuei lecionando prática civil e processo civil, que é a minha matéria do coração. Durante 10 anos, eu dava as duas matérias. E depois fiquei só no processo civil, né? E aí, quando eu comecei a lecionar para essa primeira turma, em agosto de 2005, eu fui sabendo que tinham atividades, né, de extensão. E o EAJ era uma atividade de extensão do curso de Direito. Então, já em 2006, eu fui para o EAJ como professora orientadora, para ter esse contato próximo com os alunos, né, sendo um escritório escola, e também para poder, aquele meu desejo lá atrás, que me motivou a fazer direito, né, de poder contribuir para a transformação da vida das pessoas, também poder colocar em prática. E aí eu fiquei no EAJ como professora orientadora até o ano de 2012. Aí, no ano de 2012, a universidade estabeleceu um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para instalar o Sejusc em São Bernardo do Campo, com a participação de alunos da Metodista. Que legal. E eu fui convidada, naquela época, para coordenar essa implantação. Então, eu fiz todos os cursos de capacitação, sou conciliadora e mediadora. E aí, fui com a primeira turma de alunos a atuar no Sejusc. E fiquei atuando lá, coordenando os alunos também do curso de Direito da Metodista, até o início de 2016, quando eu fui convidada a retornar ao EAJ como coordenadora, que é a função que eu exerço até hoje. Então, a minha história com a EAJ também está se encaminhando para 20 anos também, assim como a minha história na Metodista. Que incrível. Olha, você tem mais experiência, mais anos de experiência no EAJ e na Metodista do que eu tenho de vida. Eu imaginei, olha meus cabelos brancos. Então, é muito interessante estar desse lado aqui, conhecendo a sua história, suas experiências. E já puxando o gancho de um dos questionamentos que eu te fiz anteriormente sobre as suas vivências, sobre as suas experiências no EAJ, teve algum caso que te marcou muito no EAJ? Logo que eu comecei no EAJ, lá em 2006... teve uma das primeiras assistidas, né, que eu atendi, até me lembro o nome dela, não vou falar por questões éticas. Era uma senhora bastante humilde, e lembrando que quando a gente fala de humildade aqui, a gente está falando da questão econômica, né? A gente atende esse público que tem vulnerabilidade econômica. E ela, quando a gente foi fazer a primeira entrevista, a expectativa dela era conseguir alimentos para comprar coisas que ela, como uma diarista, não conseguia comprar para o filho. Mais especificamente, iogurte e bolacha recheada. Nossa. E eu me lembro ela falando disso, né? E o quanto ela queria, em valor naquela época, era o que a gente gastava numa saída para comer uma pizza. Uhum. E era um valor ínfimo. E aquilo fez com que a gente tivesse um olhar mais humanizado, né? Para aquelas expectativas que muitas vezes são diferentes das nossas. Só que essa história teve um desdobramento que eu vou contar para vocês. Quando a gente começou a atendê-la, como a expectativa dela não era tão alta, tivemos a ideia de chamar o genitor para ver se a gente conseguia resolver consensualmente. Porque, apesar de eu ter sido formada numa época em que a litigiosidade era mais cultivada nos cursos de Direito, eu sempre fui uma pessoa que acreditava na conciliação, como eu acredito até hoje. Falei, vamos chamar o genitor. Aí chamamos, né, para conversar com ele. Eu estava atendendo com um estagiário, na época. E aí, a gente conversando com ele e tal, no meio do atendimento, ele vira e fala assim: olha, doutora, é bom que a senhora saiba que eu tenho o dedo solto. E o estagiário travou, né? E não conseguia mais escrever nada. Com o estagiário, né? Eu acho o estagiário travou, não conseguia mais escrever nada. Estagiários e estagiários. Aí eu peguei e falei para ele: olha, senhor, né? Eu não sei se eu entendi direito
o senhor está me ameaçando? Não, veja bem, não sei o quê, né? E aí a gente terminou de atender, infelizmente não teve acordo. E esse caso me marcou também porque esse genitor acabou, por N questões, depois desse episódio, se tornando um morador de rua. E quando nós tivemos a audiência dessa ação de alimentos, eu tinha atendido anteriormente para tentar fazer o acordo, né? E aí, quando ele chegou no dia da audiência ao fórum, eu não o reconheci, né? Ele estava muito diferente. Tanto é que a assistida que falou assim, olha, é ele, né? Então, infelizmente, a gente não teve sucesso, né? Porque ele não conseguia, apesar de ter sido fixado o valor, ele não conseguia pagar. Mas é um caso que me marcou, né? Que a expectativa era tão pequena e, apesar de todo o nosso trabalho, a gente não conseguiu. Não conseguiu atender. E ele também, com muitas dificuldades, né? Alguém que também precisava ali de um auxílio, enfim. Então, eu sempre, quando, às vezes, a gente se depara na advocacia fora do EAJ, né? Com algumas situações, e às vezes as pessoas não têm muito essa empatia, né? Eu sempre lembro desse nosso lugar de privilégio, né? Sim. E como é importante a gente entender que nem todas as realidades são como a nossa. Isso era uma coisa que eu queria perguntar também. Além de ser professora, a senhora também trabalha? Sim. Porque, assim, é uma dúvida de todos os alunos. Porque quando a gente Eu até parei um minuto de respirar agora. Sim. Não, veja bem, é uma dúvida genuína. Você tem esse trabalho no EAJ, que é uma assistência gratuita, né? E quando a gente quer ser advogado, a maioria de nós pensa em ganhar dinheiro, né? A gente precisa garantir a nossa subsistência financeira, né? Existe algum risco para a carreira do advogado quando ele começa a trabalhar com a justiça gratuita, quando ele aceita causas pro bono? Vai manchar a imagem dele quando ele for atender, por exemplo, um cliente pagante? Olha, Bíblia, sua pergunta é muito interessante porque, infelizmente, existem advogados, né, que pensam dessa forma. E se eu for fazer esse tipo, né, de atendimento, isso vai comprometer de alguma forma a minha carreira. E eu discordo, né? Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que isso traz para a gente uma vivência, uma experiência, um aprendizado, né, que a gente vai poder aplicar na nossa atividade com os clientes que pagam. É diferente, né? Tem um comprometimento ético, um comprometimento social. E existem muitas maneiras, né, da gente exercer atividades voluntárias, trabalhos voluntários. Às vezes as pessoas ficam procurando coisas que elas consigam desenvolver para fazer e elas deixam de considerar que utilizar o conhecimento que elas têm em benefício do próximo Sim. é uma maneira, às vezes, simples, né, para quem detém o conhecimento, mas que pode impactar profundamente, mudar a vida de outras pessoas. Então, existe, eu concordo com o seu posicionamento, né, de falar sobre isso, porque realmente existem advogados que pensam assim, mas eu acho que é justamente o contrário, né? Eu acho que só enriquece e permite que realmente esses profissionais possam fazer a diferença na vida de alguém. Puxando esse gancho, mas tirando do ramo da advocacia e puxando para a magistratura ou para o Ministério Público, você já percebeu ou existe alguma indiferença com relação aos casos que são relacionados à justiça gratuita no Ministério Público ou com relação ao trato dos juízes? Sara, a sua pergunta também é algo que a gente vê que é uma dúvida recorrente. Mas, na realidade, a grande maioria, né, tanto dos juízes quanto dos promotores, enfim, eles não tratam com diferença, né? Pelo contrário, vou dar o exemplo do EAJ. Nós fazemos um trabalho no EAJ, nos processos, né, nos atendimentos que fazemos, que nós nos dedicamos aos processos como se fossem nossos clientes particulares, né? Peticionamos por todas as possibilidades que sejam favoráveis aos nossos assistidos, recorremos, enfim, tudo que estiver ao nosso alcance nós fazemos. Ou seja, a gente trabalha com a mesma seriedade que trabalharia para
clientes que fossem pagantes, que não fossem beneficiários da gratuidade da justiça. E, justamente por exercer esse trabalho sério, a gente percebe o reconhecimento também, né, na comarca, no caso, em São Bernardo do Campo. Mas, independente de ser na comarca de São Bernardo do Campo, que é onde nós atuamos, a maioria, né, dos outros operadores do direito, né, juízes, promotores, etc., que percebem a seriedade do trabalho, eles respeitam. Lógico, não dá para dizer que é uma unanimidade, né? Certo. Mas não tem unanimidade em lugar nenhum. Mas a maioria respeita. E a gente percebe isso, por exemplo, que quando tem peticionamentos, né, do EAJ, etc., os juízes já sabem que é um trabalho sério, que a gente faz uma triagem socioeconômica séria, né, que a gente leva os critérios a sério. Então, eu acho que a grande maioria respeita, né? Até porque, em termos de lei, não tem diferença, né? A lei é a mesma para quem está pagando, para quem tem justiça gratuita, é igual, né? Então, no aspecto da legalidade, não tem diferença. E na nossa atuação profissional, enquanto advogados, nós também não fazemos diferença. Então, isso também acaba, de uma certa forma, permitindo que eles também não façam. Certo. Peraí. E os prazos desses processos, eles são iguais ou vocês têm um prazo maior para entrar com peticionamento, uma contestação? Não só o EAJ, né? Tem alguns entes que têm um benefício de prazo, que a gente chama, né? Que são prazos em dobro. Que é o caso, por exemplo, do Ministério Público, da Defensoria Pública. E os escritórios de assistência judiciária das universidades, que sejam estruturados, reconhecidos, eles também têm esse benefício do prazo em dobro. E é importante a gente destacar que esse benefício de prazo não quer dizer que a gente tem uma garantia de resultado, né? É só reconhecendo que, pelo tipo de atividade que é exercida, a gente tem uma demanda que necessita de um prazo maior para que a gente consiga prestar aquele serviço com a mesma qualidade que prestaria em situações individuais. Mas nós temos, sim, né, esse benefício do prazo em dobro. Legal. Muito legal. Eu queria saber da sua experiência, já há quase 20 anos com o EAJ, já deve ter visto muitos advogados e professores voluntários, muitos estagiários e alunos também trabalhando lá dentro, mesmo que por pouco tempo. Eu queria saber se, na sua opinião, o EAJ, a atividade pedagógica e a atividade social que ele empenha, ele também traz uma diferença na vida de quem está lá dentro, não apenas na vida das pessoas assistidas, mas de quem participa dentro do EAJ, fazendo a coisa acontecer. Sem dúvida, Billy. Eu acho que impacta diretamente em quem tem a oportunidade de atuar lá, né? Vou começar falando dos alunos, né? Até o ano passado, nós tínhamos as atividades para os alunos a partir do 7º período, para as atividades de estágio obrigatório. E aí, quando os alunos, muitas vezes, né, chegavam lá para exercer essas atividades do estágio, nem todos tinham tido a oportunidade de ter contato com a prática antes. E aí, existe uma diferença muito grande de quando você começa a ver toda aquela teoria, né, que às vezes parece aquela coisa abstrata, solta, né? E aí você começa a ver, mas então é assim, é dessa forma que acontece. E aí, até o básico, né? Como que acessa o sistema, como faz o login, como carrega a petição. E aí, as coisas, elas começam a tomar forma. Então, eu acho que faz, sim, diferença. E alguns também que às vezes chegavam lá sem ter esse olhar, esse interesse, né? Por essa população hipossuficiente economicamente, começa a ter um outro olhar também, né? E começa a entender a importância, a relevância social, não só pelo fato de estar aprendendo, né, mas pela natureza da atividade. E eu acho que para os professores orientadores, né, que estão lá junto com os alunos, também é um exercício de aprendizado, porque as dúvidas, né, que são trazidas, as necessidades, tudo isso faz com que a gente também repense. É uma troca, né? Às vezes o aluno, na hora, faz uma pesquisa, encontra um caminho que você fala, nossa, vamos tentar por aqui, a gente ainda não fez dessa forma. Então, é sempre um aprendizado compartilhado.
E, a partir deste ano, nós abrimos a possibilidade também para a vivência jurídica, né? Para os alunos ingressantes. Começamos no primeiro semestre de 2025 com os alunos do primeiro período e já tivemos agora, né, um segundo edital, ampliando aí também até o segundo período, que é o que a gente ainda pode considerar como ingressante. E a gente percebe como é importante ter esse contato com a prática cedo, né? Como isso desperta a vontade, né, de entender melhor daqueles assuntos, de continuar estudando, de continuar se aperfeiçoando. E você que está lá com a gente pode dar o seu testemunho. É verdade, sou réu confesso. Na verdade, eu entrei no EAJ não como estagiário, mas fazendo uma vivência jurídica, né? Eu entrei no meu primeiro período de Direito em abril deste ano. Estou até hoje lá. E quando eu entrei sob a orientação da doutora Flávia. E aí, no segundo período, eu fiz uma mudança de horários. Agora estou sob a orientação da doutora Daniela. Ou seja, tudo que eu disser aqui será usado contra mim no tribunal. Mas eu acho que o EAJ, na minha trajetória acadêmica e também profissional, ele é muito compatível com o que a professora trouxe, né? Realmente, a gente aprende na prática aquilo que a gente vê um pouco na teoria e a gente aprende também coisas que ainda não vimos em sala de aula, né? E causa uma transformação no sentido de que você enxerga propósito naquilo que você faz. Eu acho que o primeiro lugar onde eu trabalhei que eu vi propósito foi no EAJ, por isso que eu não quero sair. Espero que depois desse podcast eu não saia. Mas por quê? Às vezes a gente começa fazendo umas tarefas, você aprende uma tarefa e começa a fazer isso no piloto automático. E se esquece que se trata de vidas de pessoas de verdade, né? E certo dia a professora Daniela me chamou lá na salinha e falou: Billy, eu tenho uma notícia que eu acho que você vai gostar. Eu falei: mas o que será? O Corinthians não jogou ontem, né? O que pode ser? Ela disse: não, lembra aquele caso que você peticionou, que você teve aquela ideia? Então, o nosso assistido recebeu os alimentos. E foi a primeira notícia desde abril que eu tive de alguém que, assim, alguma coisa que eu fiz realmente ajudou. E o menino, de fato, recebeu esses alimentos. Isso me fez lembrar que eu nunca recebi alimentos por parte de pai. Nem eu, nem as minhas irmãs, que também são filhas de um outro genitor. Então, perceber que um pouquinho de algo que eu fiz, algo que eu fiz, que uma ideia que eu tive, um texto que saiu ali dos meus dedos, de fato contribuiu e um menino realmente recebeu os alimentos dele, foi como se eu tivesse feito justiça 2 vezes. Eu fiz justiça pelo assistido e eu fiz justiça pelo Billy de décadas atrás. Que, graças a Deus, hoje eu não preciso mais, né? Mas foi uma forma de eu sentir que um assunto particular meu, que nunca poderia ser resolvido no âmbito da realidade, foi resolvido internamente. Isso é incrível. Bom, vou puxar outra pergunta que não está no roteiro, mas eu percebo que no direito, principalmente eu que entrei esse ano também na faculdade, nós entramos perdidos, assim, no quesito experiência. Então, a gente entra pensando no estágio e quer aquele estágio remunerado, ir para as grandes empresas logo no primeiro período do curso. Então, eu acho muito interessante o EAJ, porque a gente fica perdido naquela questão de eu quero ir para o escritório, mas eu não tenho experiência, ainda estou no primeiro semestre, eu não sei nada. E essa vivência jurídica do EAJ, ela contribui, sim, para o currículo, como aconteceu com o Billy, que eu acredito com os outros alunos que passaram pelo EAJ, pela questão, né, da experiência mesmo, a experiência prática e humanizada que é o direito. Você acha que isso tem relação? Você concorda com isso ou não? Não, eu acho que sim, Sara, de fato, né? Acho que essa vivência, esse contato mais cedo com a prática possibilita também se colocar
no mercado com uma experiência que é um diferencial, né? Porque quando a gente vai pegar aí grandes escritórios, grandes empresas, normalmente eles vão buscar alunos em períodos mais avançados. Porque ao contrário do que acontece no EAJ, que a gente tem realmente ali uma orientação personalizada, né? Nas grandes empresas, nos grandes escritórios, as coisas elas são um pouco diferentes, a dinâmica, né, de funcionamento. Então, eles procuram pessoas em períodos mais avançados. E aí, às vezes, o aluno está no início, ele quer ter esse contato com a prática, mas não encontra onde. Exato. E aí, eu acho que o EAJ, essa possibilidade da vivência jurídica, abre essa porta, que acaba sendo um diferencial no currículo também, né? Olha, eu tenho já alguma vivência, né? Sim, eu tive isso, contato com a prática. Mas, além disso, eu acho que a maneira como o EAJ é estruturado, ele também permite que, mais para frente, quando você precisar fazer o estágio obrigatório, se você estiver vinculado a uma empresa que você não pode se desligar ou não quer se desligar naquele momento, até por questões financeiras, enfim, como o nosso formato de estágio, né, é um plantão semanal, então viabiliza muitas vezes que você mantenha as suas outras atividades e consiga dedicar aquele período, né? Ou uma manhã ou uma tarde semanal para fazer o estágio ou a vivência. E eu já tive, né, inúmeros alunos lá que só conseguiram cumprir o estágio obrigatório porque tiveram a oportunidade de negociar com seus empregadores. Olha, eu vou ficar lá uma tarde, então eu vou compensar essas horas nos outros dias, e conseguiu cumprir o requisito e aprender, e depois também não queria ir embora do EAJ, enfim. Então, eu acho que é, sim, uma possibilidade que contribui também, abre portas, né? Com certeza. Legal. E para o público que nos acompanha, como alguém pode ser atendido pelo EAJ? Existe algum critério, algum passo a passo? Como essas pessoas podem acessar o EAJ? Sara, existe sim. Inclusive, eu costumo dizer, né? A gente costuma comentar internamente que, mesmo em momentos difíceis, ficam aprendizados, né? Então, quando a gente passou pela pandemia, nós tivemos uma mudança no atendimento, né? Então, a gente começou a fazer uma triagem online, que é uma pré-triagem na realidade socioeconômica. E a gente percebeu que essa pré-triagem online, ela funcionava mais do que a triagem presencial. Então, essa parte foi uma coisa que nós mantivemos, né? Mesmo depois do fim da pandemia. Então, como funciona? A gente faz uma pré-triagem online, em que a pessoa interessada no atendimento, ela entra em contato com a EAJ, e aí tem uma ficha, né, que ela vai preencher com seus dados, as informações básicas, né, do motivo pelo qual ela está buscando atendimento. Existe um critério socioeconômico, né? Então, o critério é bem parecido com o da Defensoria Pública, então que a renda familiar seja de até 3 salários mínimos, né? Que não tenha bens, etc. Ou seja, que realmente não tenha condição, né, de contratar um advogado particular. E nós atuamos em áreas específicas, né? Assim, o maior volume dos nossos atendimentos com relação às questões de família, mas também temos algumas coisas no cível, algumas coisas no criminal. Então, a gente, nessa pré-triagem, a gente verifica se o que a pessoa está buscando é atendido pelo EAJ, e aí verifica também esse critério socioeconômico e requisita os primeiros documentos, aqueles básicos para o atendimento. Quando essa primeira parte, que é a pré-triagem, está completa, aí nós encaminhamos, né, para os professores orientadores, sempre equilibrando aí de acordo com as horas de trabalho de cada um, para marcar o atendimento jurídico. E aí, nesse atendimento jurídico, podem ser solicitados outros documentos aí específicos, né, de acordo com a necessidade daquele caso concreto. E os alunos que estão lá conosco, sejam estagiários a partir do 7º, sejam da vivência jurídica do 1º e 2º períodos, acompanham tudo, né? Desde essa triagem inicial até o atendimento, a confecção das peças, o peticionamento nas plataformas, acompanhamento de publicações, audiências. Inclusive, segunda-feira eu fiz uma audiência, o Tiago, que você mencionou, assistiu, né? Conseguiu assistir. Então, a gente
tem a possibilidade dessa participação de todo o processo, né? Inclusive se tiver recurso, enfim, tudo. Agora a pergunta vai para o Billy. Sim. Você é estagiário da Dani, como você já mencionou, e réu confesso do EAJ. Sim, de fato. Eu gostaria de saber, como estudante mesmo, agora a pergunta é para o Billy estudante. Certo. Quais foram os desafios que você teve no EAJ? Porque nós estamos falando de casos reais, famílias, conflitos e vulnerabilidades. Então, eu gostaria de saber dessa parte. Quais desafios o Billy estudante enfrentou no EAJ? Bom, o primeiro desafio foi ter a disponibilidade do horário. Porque, como a professora mesma disse, né, existem alguns plantões durante a semana, a gente precisa se voluntariar a um deles. E em um dado momento da nossa graduação, eu consegui um horário e em outro momento eu precisei mudar de horário. O bom é que o EAJ tem essa possibilidade, essa flexibilidade para a gente fazer uma alteração do dia e do horário do plantão. Mas o primeiro desafio foi esse, foi algo que eu queria muito fazer e precisava encontrar esse espaço na minha agenda. O segundo desafio em relação, agora sim, aos termos acadêmicos, foi que quando eu cheguei no EAJ, eu estava sob a orientação da doutora Flávia. Ela é uma professora fenomenal, como todos aqui da Metodista, e conforme ela foi explicando, né, o que eu precisava fazer, eu fui dizendo, entendi. Entendeu tudo? Eu entendi tudo. Na hora que ela saiu da salinha, eu virei para a Melina e perguntei assim para ela, o que é para fazer? Porque eu não tinha entendido nada. Eu estava morrendo de medo e de vergonha de admitir que eu não tinha entendido nada do que ela estava falando. E aí a professora voltou e ela me explicou pacientemente tudo de novo. Eu tive que perguntar tópico por tópico, porque de fato é um mundo novo, né? Eu entrei no EAJ no primeiro período, então eu não tive acesso a quase nenhum conteúdo jurídico antes, né? Mas, mesmo sendo uma vez por semana, 4 horas por dia de plantão, e aos poucos que as professoras vão nos instigando a compreender, a ler o processo e ter ideias também, o que a gente poderia fazer, a gente começa a aprender a fazer pesquisas, pesquisa de jurisprudência, pesquisa no sentido de que caminhos aquele processo pode tomar para a gente poder debater. Então, a gente tem... Quando eu entrei, eu pensei que eu ia ser massacrado, né, que eu ia ser mandado embora no primeiro dia, porque eu não sabia nada. Mas depois eu entendi que, na verdade, eu estava ganhando uma aula particular por semana. Então, foi um desafio de estar em uma posição totalmente desconfortável. Mas, aos poucos, eu fui conquistando isso. Eu fui ganhando uma habilidade de como aprender. E aprendendo a fazer as perguntas certas no momento certo. E hoje a gente bate o olho, já sabe, isso aqui eu deixo para a semana que vem, vou tomar um cafezinho. Posso fazer minha pergunta agora? Pode, agora você pode. Professora, a senhora, eu chamo sempre a senhora de professora, mas a gente sabe que a senhora é uma doutora, advogada, mas aqui na Metodista, a senhora também leciona, né? E leciona em outras universidades. A gente queria saber, professora de quê? Eu sou professora de processo civil, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que eles podem até não gostar de mim, mas de processo civil precisa gostar, porque processo civil vai acompanhar para sempre, né? Mesmo quem escolhe outras áreas... mas professora, eu quero fazer trabalhista, criminal, tributário, mas o processo civil sempre é utilizado subsidiariamente, né? Quando essas outras áreas não têm regras específicas próprias, utilizam o processo civil subsidiariamente. Então, o processo civil precisa saber. Então, eu sou professora de processo civil em qualquer parte do processo civil, né? E tanto aqui na Metodista, como em outras instituições também, sempre processo civil. Lecionei muitos anos aqui na instituição, né? Por 10 anos lecionei prática também, mas depois fiquei só no processo civil. Maravilha. Bom, eu vou trazer aqui um pouquinho, vou puxar o seu saco. Vou trazer todas as suas formações. Só vou achar aqui. Onde está?
Que bom. Acho importante, né? Billy, me situa se você achar onde você colocou. Aqui, Eu queria tudo. Queria ler tudo que você tem. Isso. Bom, a Dani, ela... É mesmo. É aqui, né? Ela tem mais anos de experiência jurídica do que eu tenho de vida. Ela é especialista em direito processual, mestre em direitos difusos e coletivos, atua nas áreas de família e civil e é conciliadora no Sejusc. Não, mas também é professora universitária desde 2016, é coordenadora do EAJ também. Então, ela tem ali muita bagagem, muita história, e é justamente por isso que ela foi a nossa convidada. E que tipo de conhecimento um aluno precisa ter? Porque assim, se eu entrei, qualquer um entra, né? Se eu entrei no primeiro período, qualquer um consegue. Mas que tipo de conhecimento um aluno precisa ter? Qual que é o critério do processo seletivo? Os alunos que estão nos assistindo agora, eles precisam ter medo de participar desse processo? Tem algum curso que tem que fazer antes? vamos lá. Quando a gente tem os estagiários, né, a partir do 7º período, que daí eles vão cumprir as horas de estágio obrigatório, a gente espera que eles tenham um conhecimento que foi adquirido até aquele momento do curso. Então, quando a gente tem edital para processo seletivo, alguns alunos entram em contato, né, preocupados. Ai, mas o que vai cair, né? Eu sempre falo, vem tranquilo, é o que você aprendeu até aqui, né? A gente sabe, mais ou menos, né, até o momento do curso o que foi visto. E é isso sobre isso, né, que vai acontecer o processo seletivo. Agora, para os alunos da vivência jurídica, que são ingressantes, principalmente, né, quando foi no primeiro período, a gente sabe que ainda não tem o conhecimento jurídico. Mas o que a gente espera? Que tenha o interesse, né? Que realmente queira aprender na prática, que tenha o comprometimento com as atividades, né? Que no dia do seu plantão, no horário do seu plantão, a gente possa contar com esse aluno, porque a gente conta, né, para desenvolver as atividades. E eu acho que, assim, quem às vezes tem um pouco de receio, na realidade, corre o risco só de perder uma oportunidade, que é praticamente de ter um professor particular. Porque ele vai sentar do seu lado, o Billy sabe. É verdade, gente. A gente dá uma mini aula, né? Perguntar, você já viu isso? Não. Então, a gente às vezes até quer se controlar, né? Para não ser meio professor lá Sim. também. Mas, às vezes, a gente fala, não, então deixa eu te explicar como que funciona, o que significa. Então, a gente dá lá uma mini aula. E é sempre uma troca, né? Porque dependendo do jeito que o Billy faz a pergunta, até porque eu sei que ele está no 2º período, eu falo, olha, às vezes para falar com o assistido eu também tenho que ajustar a minha fala, porque a dúvida pode ser a mesma. É verdade. Né? Vem uma ideia de alguém que ainda não está viciado, porque ainda não está no escritório. Então, é sempre uma troca. Então, acho que o único medo que precisa ter é de não ir, né? Porque daí vai estar perdendo a oportunidade de ter uma vivência diferenciada, né? De ter ali um professor orientador, eu brinco, né? Um personal orientador, né? Porque em nenhum lugar que você for trabalhar depois vai ter alguém que vai sentar do seu lado, vai falar com você, olha, o jeito que você escreveu aqui está dando uma interpretação que não é tão favorável. Vamos repensar? A gente faz junto, né? Sim. Então, eu acho que... E quando a gente abriu, por exemplo, para a vivência jurídica, a gente abriu sabendo que a gente ia contar com alunos que não iam ter aquele conhecimento ainda, mas que iam ter a vontade, iam estar dispostos, queriam ter contato com a prática. Então, não precisa ter receio nenhum. Bom, e considerando a demanda que vocês têm no EAJ, existem advogados e estagiários ou voluntários que estão passando pela vivência jurídica com vocês. Eles são suficientes para cá com essa demanda ou precisa de mais gente ainda? A gente, Sara, a gente costuma adequar o nosso trabalho com a equipe que a gente tem disponível naquele momento. Legal. Né? Então, houve momentos anteriores no EAJ em que a gente tinha equipes maiores e, consequentemente, a gente atendia um número maior de casos de uma vez. Hoje em dia, a gente tem uma equipe mais reduzida, mas a gente adequa o atendimento, né? E de modo que a gente, sempre que as triagens vão ficando prontas, vão ficando completas, a gente vai colocando numa ordem de atendimento, de modo que todos sejam atendidos, né? Então, a gente vai se ajustando. Interessante. Eu queria saber
qual que é a diferença, por exemplo? Eu queria saber, e acho que os nossos ouvintes também precisam entender a diferença entre um estágio e uma vivência jurídica. E também queria saber se existe, quando você entra lá dentro do EJ, se tem um contrato, tem um mínimo de permanência, um máximo de permanência. Porque assim, eu tô lá desde abril, nunca mais vi minha família. Queria saber se tem como liberar pra gente se ver também. Se você que está desde abril não vê a sua, imagina eu que estou desde 2006. Veja bem, não crie expectativas de ver a família tão cedo. Não posso. Não. Paciência. Cárcere privado. Bom, gente, é assim, na grade curricular, né, do curso de Direito, existe um conteúdo que é obrigatório a partir, né, do 7º período, que é o estágio. E muitos alunos não sabem que eles podem realizar esse estágio obrigatório através das atividades de extensão do curso. O EAJ é a atividade de extensão do curso mais antiga, né? Mas nós também temos as atividades no Sejusc, que, como eu contei para vocês, né, foi uma parceria que existe com o Tribunal de Justiça desde 2012, mas que também é uma possibilidade de cumprimento desse estágio obrigatório, só que essas atividades, elas são um pouquinho diferentes. No EAJ, a gente exerce as atividades relacionadas à advocacia, né? A gente defende os interesses do assistido, peticionando, atuando no processo. E lá no Sejusc, que é uma outra atividade de extensão que também possibilita esse estágio obrigatório, são as atividades relacionadas às formas consensuais de solução de conflitos, conciliação, mediação, tanto no Sejusc pré-processual quanto no processual. Não que no EAJ a gente não faça também tentativas, né, de soluções amigáveis, fazemos, mas fazemos em processos em andamento, enquanto o Sejusc se dedica a essa atividade. Então, para os alunos a partir do 7º período, é obrigatório o estágio. E alguns desses alunos fazem estágios em escritórios particulares, fazem estágios em órgãos públicos, né, na Defensoria, no Ministério Público, enfim. E aí preenchem uma série de documentações para que esses estágios sejam validados, né, porque é um dos componentes curriculares. Quando eles fazem o cumprimento desse estágio obrigatório nas atividades de extensão do curso, seja no EAJ, seja no Sejusc, como a supervisão é de professores do curso, bastam as nossas declarações para comprovar que aquelas atividades foram realizadas, que elas são jurídicas, né? Então, para alguns alunos, além, né, de tudo, é um facilitador. E tem alunos que, como eu mencionei anteriormente, às vezes não conseguem se desligar de suas outras carreiras, suas outras profissões, né? E aí eles mais conseguem cumprir esse estágio obrigatório tendo essa possibilidade de um plantão semanal, que não conseguiriam fazer o estágio obrigatório de outras formas. Tem mais uma facilidade da própria universidade para o aluno conseguir concluir o curso. E que muitos alunos nem sabem que existem essas atividades de extensão. Já para os alunos da vivência jurídica, né, que foi a segunda parte da sua pergunta, nós começamos no primeiro semestre deste ano, abrindo para o 1º período. Aí agora já ampliamos, né, 1º e 2º períodos. Mas a ideia é que para o pessoal da vivência jurídica se encerre por aí. Para que os novos ingressantes também tenham essa oportunidade, né? Mas fica um gostinho de quero mais, porque vamos supor, quem fez a vivência jurídica e percebeu como funciona o EAJ e ficou com aquele gostinho de quero mais, quem sabe quando chegar no 7º fala, agora eu vou fazer o estágio lá. Eu mesma não fiz, mas eu quero. Fiquei com gostinho de quero mais também. Que bom. Mas quando você está como estagiário, quantas horas que tem que cumprir? São 80 horas de estágio obrigatório, né? Então, para quem vai fazer o estágio, são 80 horas. Normalmente, isso é possível em um semestre e meio, aproximadamente, letivo. Por quê? As atividades no escritório, elas seguem o calendário acadêmico. Então, só tem plantão para aluno no escritório quando é dia letivo, né? Certo.
quando entra no período de recesso, quando entra no período de férias, os alunos, eles não têm atividades no EAJ. Eu, como coordenadora, continuo trabalhando, né? Por exemplo, agora, em dezembro, começa o recesso forense dia 20, os professores entram de férias, os alunos também. Só que como a maior parte das nossas demandas é na área de família, não entram os processos nessa suspensão de prazos. Aí é uma época que eu trabalho sozinha. Mas para os alunos, é só quando tem período letivo. Então, essas 80 horas, considerando um plantão semanal de 4 horas, normalmente eles vão conseguir concluir em 1 semestre e meio, né? Para cumprir as atividades. Alguns não querem ir embora, mas normalmente em 1 semestre e meio eles conseguem concluir. Maravilha. Doutora, foi maravilhoso ter a senhora aqui como convidada neste episódio sobre o EAJ. Eu desejo muito sucesso para o EAJ, desejo que os nossos colegas do curso de Direito, ao assistirem esse episódio, com certeza vão se sensibilizar e pelo menos considerar nos próximos editais também se inscreverem e, quem sabe, participar dessa causa nobre da qual a senhora está à frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês e falar para o pessoal, quando tiverem os próximos editais, se inscreverem. Que mesmo que a gente tenha um número limitado de vagas e tenha mais interessados do que o número de vagas, a gente faz um cadastro reserva e esses alunos eles podem ser chamados no decorrer do semestre. Legal. Porque às vezes outros concluem, por algum motivo não conseguem continuar. Então, para não deixarem de se inscrever, né, que existe essa possibilidade de serem chamados depois. Para fechar com uma última perguntinha. Se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando agora no direito, inclusive os nossos ingressantes da Metodista, qual seria? Olha, eu acho que primeira coisa é aproveitar esse período acadêmico, né? Às vezes, na correria do dia a dia, trabalha, vem direto para a faculdade, acaba deixando de aproveitar esse ambiente, né? Deixa de aproveitar a convivência com os colegas, deixa de aproveitar o acesso fácil aos professores, né? Porque depois, quando chega no 6º ano, que eu, como o curso de Direito tem 5 anos, eu sempre brinco, né? Que no 6º ano é que começa o desafio mesmo. Agora, com quem que eu falo? Para quem que eu pergunto? Sim. Né? Então, acho que a primeira coisa é aproveitar o período acadêmico. Acho que a segunda coisa é tentar ter contato com a prática o mais cedo possível. Vai parecer que tudo que você aprende na teoria fica mais fácil, né? Porque começa a fazer sentido. Eu sempre brinco que o processo civil é um grande fluxograma, as coisas vão se encaixando. E eu sempre falo que a prática é como se a gente conseguisse começar a visualizar o quebra-cabeça. Ah, então eu encaixo essa pecinha aqui, encaixo aquela pecinha ali, as coisas começam a fazer sentido. Mas acho que principalmente, além de tudo isso, manter bem acesa a chama de acreditar que pode fazer a diferença na vida das pessoas, de ter empatia, né? Praticar as atividades pensando que você pode ser um agente transformador. Às vezes a gente vê tanta coisa, né, complicada acontecendo e fala, ai, não tem jeito. Mas se cada um fizer um pouquinho, né, a coisa pode mudar. Eu sempre lembro daquela história, né, que estava tendo um incêndio e aí, numa vila e todo mundo sai para ficar olhando o incêndio. E aí vai uma pessoa lá, enche um baldinho de água, vai lá e joga. Aí depois ela vai, enche de novo e joga. Aí alguém pergunta, nossa, mas você acha que você vai conseguir apagar o incêndio trazendo um baldinho de cada vez? Aí ela olha e fala, eu estou fazendo a minha parte. Então, se todo mundo se mobilizar para fazer a sua parte, eu acho que a gente tem chance de ter um resultado diferente. Então, acho que não perder a curiosidade, o amor ao próximo, a empatia, acreditar que você pode ser um agente transformador. E lembrando a frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Maravilha. Senhoras e senhores, essa foi Daniela Batista e este foi o Metocast. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, sua audiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe também os nossos perfis no Instagram e o nosso podcast no Spotify. Esse episódio fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!